2, 1. Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Healthcast. Esse Healthcast aqui é um Healthcast muito especial, porque olha o tema dele, né? É um tema que a gente está decidindo aqui se ele vai para o ar ainda, mas se ele já está aqui é porque a gente quer falar um pouco sobre essa criação de uma nova vida. Quem está aqui comigo é Nice Guimarães Xavier. E aí, Nice, tudo bem? Tudo jóia, Fabiano? Que honra estar aqui com você hoje. Nice que é Health Trainer, tem especialidade aí em óleos essenciais, é super ativa lá no nosso grupo dos Health Trainers, tá com um projeto super bacana, mas o que a gente quer falar aqui nesse episódio é sobre a transformação da Nice, o que aconteceu nos últimos meses aí na vida da Nice, e ela contar um pouquinho da história dela. Tá pronta aí para contar um pouquinho dessa história aí, Nice? Ô, Fabiano! Apesar de a gente não ter feito o script, estou super pronta. Não, aqui não rola script. Aqui a única coisa que você precisa responder é qual é o seu nome, de onde você é. Esse é o script. O resto é Opa! tudo bom. Do mundo! Mentira, eu estou em Brasília, gente. O resto é tudo no freestyle aqui, né? Bom, Então, bora. Bom, primeiro assim, obrigado por compartilhar um pouco da sua história, do que você vai contar aqui pra gente. Mas eu queria que você pudesse contar para a turma, né, o que você vivenciou, qual que é a sua relação pessoal com a saúde sua, né, e desde quando que você percebeu que era uma hora de mudar. Então eu queria que você contasse o que aconteceu, como que era você antes, né, e o que você fez se despertar para você mudar quanto à sua saúde. Bom, Fabiano, primeiro, como eu falei, é uma honra estar aqui, porque eu sou uma fã inveterada dos Health Trainers, do Fabiano, então, e do Cláudio e do Bruno, que mudaram a minha vida. Gente, então, a minha relação com saúde sempre foi, hoje eu digo com muito conhecimento, complicada. Eu tenho histórico familiar de obesidade, de câncer, de diabetes, de tudo que vocês possam imaginar, né? Então, a vida inteira eu lutei contra a obesidade, que hoje eu entendo que é uma doença crônica, não tem cura, ela tem tratamento. Então, isso foi uma grande chave que virou para mim com os health trainers. E estou na menopausa. E a menopausa piorou muito isso. Então, eu passei a vida inteira lutando com a balança, brigando com ela. Tive ótimos resultados. Eu fiz uma bariátrica em 2008. E depois eu tive reganho. No fim do ano passado, eu cheguei quase ao mesmo peso de quando eu fiz a bariátrica. Eu estava muito mal, com todos os sintomas da menopausa, muito, muito mal. Eu já conhecia os olhos, mas aí eu conheci o projeto dos Health Trainers e foi o que mudou minha vida, conhecimento. Quando eu comecei a estudar, eu parei, olhei e falei, cara, você está fazendo tudo errado. Deixa eu te falar, não é Coca Zero, não é refrigerante zero, não é alimentação zero, diet, nada disso. O caminho é outro, é completamente diferente. Não é morrer na academia e não conseguir dar continuidade. Eu nunca tinha tido prazer na atividade física na minha vida. Eu tinha pavor. Falou que era musculação, então eu tinha pânico. E aí eu entendi que não é nada disso. E quando eu estava no auge, assim, do desespero, a pessoa para quem eu pedi socorro foi o Cláudio, né? Claudinho Barnabé. Cláudio, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer mais, eu só me afundo, só piora, as coisas só pioram, e eu preciso tomar uma atitude séria com relação à saúde, porque tem uma frase que eu li hoje muito boa, você morreria pelos seus filhos? Aí todo mundo responde, eu morreria, mas você viveria pelos seus filhos? Muito E foi bom. essa frase, Fabiana, que eu olhei para mim e falei, cara, para viver pelos meus filhos eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim, né? E foi essa minha grande virada de chave. E Claudinho foi, assim, na hora ele veio ao meu socorro, foi de pronto, falou, nós vamos fazer isso, eu preciso do Bruno, nós vamos fazer aquilo, e nós começamos o processo exatamente dia 23 de janeiro deste ano, que mudou a minha vida. Que legal, cara, que bacana. E a importância, né, de você ser orientada, né? Você ter uma direção, ser direcionada, né?
E aí é um grande ponto, né? O health trainer, ele faz o acompanhamento, ele faz esse direcionamento. Essa é a função dele, né? E o Claudinho como health trainer, e o Bruno, que é nutricionista como health trainer, né? Então você estava bem direcionado ali também, né? Mas aí, a menopausa é uma fase desafiadora na vida das mulheres. Nossa! Né? E o que você poderia compartilhar que foram os sintomas que mais afetaram a sua saúde e bem-estar? Então, eu tive a história dos calorões, dos fogachos, que é o primeiro sintoma mais relatado por todas as mulheres no mundo. Eu nem sabia disso, agora estudando eu descobri. Mas eu resolvi eles em 15 dias, Fabiana, não estou brincando, em 15 dias com os óleos essenciais. E aí eu achei assim, pô, passei pela menopausa, falou, valeu. Só que não é isso, gente. A menopausa não é só uma fase da vida da mulher. A menopausa é a minha vida daqui até quantos anos eu queira viver, eu vá viver, entendeu? Porque a menopausa é cessar a nossa capacidade reprodutiva. É isso. E aí acaba aquele sobe e desce dos hormônios que promove a vida. A gente não tem ainda a expectativa de vida humana aumentou muito a partir de 1930. Então, a gente não tem mulheres que viveram a menopausa, a gente não tem muita informação, nem muito estudo sobre isso. Mas eu posso te dizer, Fabiano, que para mim, especificamente para mim, o pior sintoma, e eu tive dores de cabeça que não me eram comuns, insônia, eu nunca fui de ter dor de cabeça, eu comecei a ter dor de cabeça todos os dias, uma exaustão que parece assim, que eu tinha corrido léguas, não era nem quilômetros, eram léguas. E é uma exaustão física, mental e emocional. Você fica assim, arrasada. Eu tive a queda da libido zerada, e eu falo que não foi só a libido sexual, a libido pela vida. Eu não tinha vontade de viver. Mas para mim, eu engordei 14 quilos em 2 meses. Para você ter uma noção assim do desespero. E esses quilos foram todos para a barriga. E o meu biotipo, eu sempre fui obesa, mas eu nunca tive barriga. Então, isso me impactou muito. Mas o pior para mim foi quando afetou minha cognição. A inteligência, para mim, é uma questão muito ligada à minha autoestima. Sempre foi, a vida toda. Fabiano sabe disso em função até da família. Então, quando afetou minha cognição, Fabiano, quando eu assisti as aulas do Cláudio e não entendia nada, eu falei, tem alguma coisa. Foi nesse momento que eu fui pedir ajuda para o Cláudio, porque eu estava muito desesperada, mas eu tinha suores noturnos, mudanças bruscas de temperatura corporal, e é muito louco isso, porque você se sente sufocando de calor, depois você morre de frio. Eu tinha isso. Eu tinha dores de cabeça constantes, eu tinha mau humor, eu dormia e acordava mal-humorada, e não me é comum isso, eu sou uma pessoa super animada, super de bem com a vida. Falta de libido, essa exaustão física, mental e emocional, e aí a cognição. Para mim, esses foram os mais intensos. Só isso. Só isso, né? E como você falou, né? Você vem de uma família que é bastante intelectualizada, né? Escritor, empresário de sucesso, irmão que, né, está envolvido em grandes coisas, até voltadas para a saúde, né? Então acho que isso impacta bastante, né? Na sua relação consigo mesmo, né? E você comentou de ter feito uma bariátrica, né? E aí ter todo o reganho de chegar muito próximo do momento em que você fez ela. Quais foram os sentimentos, né, de não ter dado certo essa intervenção? Boa, Fabiano. Eu já estava assim no inferno da menopausa, assim, e a sensação de frustração, não é possível que eu fracassei. Mas, Fabiano, você sabe que essa pergunta é boa? Agora, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas pensando aqui agora, curiosamente, mesmo tendo passado a vida inteira nesse processo, lutando contra a obesidade, e aí tinha muito aquela crença de depois da bariátrica, beleza, nunca mais eu vou engordar na vida, eu estou curada. Está resolvida, né? Isso. Eu nunca tinha tido a sensação do fracasso que eu tive agora. Nunca. É impressionante isso.
eu acho que foram esses 14 quilos em 2 meses, eu fiquei arrasada. Eu falei, porque eu achava na minha cabeça que de alguma forma eu tinha controle sobre o meu peso. Tipo assim, eu deixava aí, depois eu fazia alguma coisa. Eu tinha essa falsa sensação. E aí, quando esse fracasso veio, ele veio assim, galopante, gigante, me levou assim lá para o fundo do poço. Mas foi aí, Fabiano, porque nada nessa vida de graça, nenhum almoço, né? E tudo tem dois lados. Foi desse lugar que eu enxerguei, cara, não é Coca Zero, né? Tipo, não é. Não é 15 dias sem comer, não é jejum não sei o que lá, não é dieta da sopa, não é nada disso que eu acreditei a minha vida inteira ser. Foi desse lugar. Ah, que massa. E essa sensação de frustração, ela leva para esse ponto de reflexão, né? Isso. E aí você chegou nesse ponto, pediu ajuda, né? Veio com a ajuda de 2 health trainers, você também como health trainer, né? E às vezes a gente precisa desse apoio externo, porque você está lá dentro, você é uma health trainer, você está junto, acompanha outras pessoas, depois até vamos falar um pouquinho sobre isso, mas às vezes a gente também se sabota e não aplica em nós mesmos, né? Então, Fabiano é veio... igual psicólogo. É, Psicólogo tem que ter terapia, gente. Health trainer tem que ter um health trainer. exatamente. Também tem que ter apoio, né? Também tem que ter apoio. E aí você recebeu apoio, né? E quais foram, então, dentro da metodologia Health Trainer, quais foram aquelas ações que você considera que foram que mais impactaram, que mais fizeram diferença nesse processo todo? Então, como você bem fala, como eu já era health trainer, nesse momento que eu pedi ajuda, eu hoje olho para trás e falo assim, mentalidade, mindfulness, coerência cardíaca, com certeza, porque eu olhava para mim e falava assim, agora você tem conhecimento, agora você viu, não tem como desver mais. Não dá, por exemplo, não dá para olhar para uma salsicha e comer a salsicha, sabe? Achando que ela é uma coisa inocente, falando sério. Então, mudou minha relação com tudo. Mas uma coisa que me impactou muito, muito, Fabiano, você me fez essa pergunta agora, importante, foi, eu mandei áudio para o Cláudio no dia. O dia que eu tive uma descarga de dose, né, que eu fiquei enlouquecida na academia, eu não acreditava, Fabiana, eu falava assim, gente, é verdade, a gente sente prazer de verdade, é sério. Isso para mim foi Prazer em muito treinar? prazer em treinar. Eu Nossa! nunca tinha sentido isso na minha vida, com nenhuma atividade física. Nunca. E eu parei o treino e fiquei assim, meu Deus, não acredito, eu estou sentindo prazer. Que bom, que delícia. Foi Que muito legal. importante. Tipo, foi. Agora tem uma coisa interessante, ó. A nossa crença, a velha e boa no pain, no gain, que eu detesto, embora a vida inteira eu tenha falado que essa crença é um absurdo, e não só na atividade física, na vida como um todo, a gente achar que a gente tem que sofrer para poder ter alguma coisa boa é muito ruim, né? Eu me peguei com essa crença no inconsciente. Sabe como? Cláudio e Bruno moram em Recife e eu moro em Brasília, né? Embora eu vá lá, dia 23 de novembro eu tô lá de novo, vai ter live da gente lá no consultório deles. Eles me atendem antes. Então, o Cláudio usa uma plataforma, que eu esqueci o nome, mas enfim, é uma plataforma dos treinos que eu sigo e eu tenho que relatar no final do treino alguns biomarcadores lá para ele, algumas sensações do treino, né? E eu fazia isso e até um dia eu estava no samba, chegou uma mensagem do Cláudio, numa sexta-feira, 8 horas da noite. Não acredito que você ainda sinta dor nos treinos. Aí eu levei um susto, Fabiano. Aí eu pensei, poxa, mas eu relato nível 2 de dor, de 0 a 10, não é nada, né? Tipo, olha a minha cabeça e a do Cláudio. E aí eu fiquei tentando me justificar, e o Cláudio não entendia o que eu queria dizer, eu menos ainda entendia o Cláudio. Aí, depois de umas 4 mensagens, falei, tá, vou pensar sobre isso. E aí, gente, no dia seguinte eu fui
fazer meu treino de coerência e mindfulness e fui fazer umas visualizações. E eu me vi, juro, eu me vi na hora de relatar o treino, olhando e falando assim, eu não posso dizer que eu não senti nada. Porque se eu disser que eu não senti dor, o Cláudio vai achar que eu não treinei. Olha isso. Olha que loucura. Então E você... foi quando eu virei essa chave, Fabiano, que eu entendi que o exercício tem que ser gentil. Que eu comecei a fazer o treino do jeito que o Cláudio percebia. E aumentava tempo porque eu achava que não estava dando resultado. Tá? Para você ter ideia. Ai, você dá uma sabotada na prescrição. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, vou estender um pouquinho o tempo. Cláudio vai me matar quando vir isso aqui, porque isso eu não confessei para ele. Estou confessando agora, viu, Cláudio? Foi quando virou essa chave que eu comecei a fazer o treino dele direito, que eu tive esse momento de êxtase na academia. E hoje, toda vez que eu vou treinar, gente, eu sinto um prazer que eu falo assim, é incrível, é sensacional, é maravilhoso, eu adoro. Claro que tem dias que eu vou para academia arrastada, eu vou porque tem que ir, mas quando chegar lá, eu tenho a descarga de prazer que eu nunca tive. Em 50 anos de vida, eu nunca tinha tido. Mas aí que tá, né? O que vai te fazendo voltar, né? Porque nem todo dia a gente vai estar motivado, realmente, né? Isso daí é fisiológico, né? Então, vai ter dia que a gente não vai estar tão motivado, mas como você teve a experiência, a primeira experiência de prazer, você fala, eu vou voltar porque eu tive. Agora eu sei o que é essa experiência de prazer, então eu sei que ao eu ir, quando eu vou voltar melhor. Na volta vai ser melhor do que na ida. Né? Então, a gente começa a criar essa associação também, né? Que aí é onde começa a criar o hábito, criar o comportamento. Né? Então, isso é muito bacana, cara. Então, assim, na sua escala, mindfulness, exercício gentil, entender a gentileza do exercício. Exercício gentil, exercício de baixa intensidade, que é o que a gente fala, foram duas coisas que foram impactantes nesse processo de mudança para você. Teve mais alguma coisa? Então, a alimentação, embora eu realmente me alimentasse bem, apesar de ter um conceito muito ruim disso que eu falei, refrigerante zero, coisas zeros e tal, essa mudança de paradigma também que o Bruno trouxe para a minha vida foi muito interessante. Aí tem esse lance de depois que você vê, você não desvê mais, e aí saio com a galera, não dou conta de comer o hot dog, mas não é porque eu estou me obrigando. Isso foi muito legal também. É porque o conhecimento te mostra, cara, sério, vou fazer isso com o meu corpo? Sério? Vou mesmo? Será? Será que eu preciso disso? Então, assim, foi muito conhecimento, né, Fabiano? Conhecimento é muito impactante. Por isso que aí eu vou te dar assim, para a galera, um conselho meu, viu? Mesmo que você não seja profissional de educação física, não queira trabalhar com isso, cara, faz o curso dos Health Trainers. É autoconhecimento, é você entender o seu corpo, como que ele funciona, e saber que você está alimentando seu corpo, seu cérebro, a sua mente, as suas emoções o tempo inteiro. Isso é muito libertador. Isso, para mim... Por isso, assim, o curso, Fabiano, ficar lá assistindo suas aulas, quando eu não tinha cognição, Fabiano falava, eu falava, meu Deus, e agora? Mas agora, voltei, outra coisa... Foi um dos primeiros sintomas, tá? Aprender a beber água direito, a primeira coisa que melhorou em mim foi a cognição, também. Tem isso. Também, né? E é legal você comentar nisso daí, porque até lá no curso mesmo a gente fala da metodologia que tem uma parte dela, né, que é a tomada de consciência. Né? Então, quando a gente vai tratar de pessoas seguindo a metodologia Health Trainer e tal, a gente tem que ampliar a consciência dela. É exatamente isso que você está relatando, né? Que é uma das coisas muito importantes. Então, a pessoa tem que ter a consciência dela expandida para ela perceber o que está acontecendo com ela, né? Porque muitas vezes a gente está no piloto automático, a gente não está vendo nada, não sabe o que está acontecendo. Então, ela tem que ter essa expansão de consciência. Esse é o primeiro passo. É o que a gente segue lá. E esse não é um passo que a gente inventou, faz parte
da nossa criação. Isso é o modelo transteórico de mudança de comportamento. Isso daí é estudado amplamente na psicologia, né? Que é de dois pesquisadores muito, muito antigos já, né? Que é o modelo transteórico de mudança de comportamento. E a primeira fase é tomada de consciência. Se a pessoa não tomar consciência, é muito difícil dela avançar, né? Então, ela toma consciência, ela começa a estudar um plano, ela faz um plano e aí ela vai para a ação. Então, isso é muito legal. Mas eu queria voltar num ponto importante aí que você falou, né? Você falou três coisas. Apesar de a gente deixar a nutrição sempre por último, porque a nutrição é a mais difícil. Dentro dos determinantes da saúde, a gente coloca como a última ação. Mas você falou dos exercícios, do mindfulness primeiro, dos exercícios, e eu quero pegar esse ponto aqui, exercícios, e ampliar ele um pouquinho, aprofundar nele um pouquinho. Porque a gente conversa muito com um profissional de educação física aqui, né? Muitas pessoas que assistem, ouvem isso daqui, são profissionais de educação física. E tem esse ponto do exercício, que o profissional de educação física ele tem uma certa dificuldade de entender o exercício de baixa intensidade. Quer dizer, você só caminhar ou fazer pequenas intervenções, exercícios bem leves mesmo, isso daí não vai dar resultado, não. Não vai ser isso que vai dar resultado para mim. Isso não acredito nisso. A pessoa tem que sofrer, tem que malhar, tem que suar, no pain, no gain, né? Essa coisa enraizada. E com exercícios gentis, de baixa intensidade, você obteve um baita resultado, né? Então, eu queria saber de você também, né? Você que falou, eu também tive um pouquinho dessa crença aí. Eu também sentia que tinha pouca intensidade, queria forçar um pouquinho mais, né? Então, eu queria que se eu falasse um pouquinho mais sobre isso daí e, antes, falasse qual foi o resultado que aconteceu nesses últimos meses. Menos 30 quilos, coisa boba. 30 quilos, caramba. E ó que quando a gente pensa na metodologia, peso é a última coisa. A gente fala de nutrição, a gente deixa por último, peso, então fica lá escondido, a gente nem olha para o peso, né? Nem então, olha. Vai ser realmente uma consequência, né? E é mesmo, viu? Eu sinto assim, porque embora eu tenha me acostumado, porque as pessoas se impactam muito com menos 30 quilos, eu nem cheguei na minha meta, tá? Eu ainda estou no caminho, mas é um número impactante, a gente não pode negar, mas com certeza, Fabiano, ele é o bônus, porque o resultado foi a minha cognição de volta, a minha inteligência de volta, meu bom humor, minha vontade de viver a vida, novos projetos, eu recuperei a libido não só sexual, mas pela vida. É o outro rolê. Se você olha as minhas fotos do antes e depois, todo mundo fala isso. Que para muito além do físico, é a minha expressão facial. Minha expressão de quem está muito triste na primeira foto e de quem está radiante na segunda foto. Mas eu não posso negar que os 30 quilos é um número que impacta as pessoas, né? Nossa, 30 quilos em 7 meses, porque foram 7 meses, né? 7 meses. E sem dor, né? sem passar fome, sem dor, sem desespero, sem chorar nesse processo em função de dor física, de qualquer coisa assim, gente. Sinceramente, foi um processo sem dor. Isso é muito importante. Mas falando da atividade física, aí eu vou dividir. Tem a atividade física que eu treino, que o Cláudio me passa, que eu tive esse êxtase de prazer. E recentemente eu compartilhei com você sobre a questão dos nanoexercícios, que é a galera que fala, não tenho tempo de ir para academia e tal, não sei o quê. Então, cara, faz 15 agachamentos quando você for no banheiro. Ou faz elevação da panturrilha quando você estiver no banho. Elevação de joelho, bambolê, fica 2 minutinhos em pé, a cada meia hora sentado numa reunião. E eu comecei a fazer isso agora, hein? Tem uns 15 dias. Por quê?
porque eu tive uns picos hormonais agora, muito loucos, porque eu estou fazendo a modulação hormonal só com óleo essencial, eu não faço reposição. Então, eu estou num processo, assim, bem doido. E aí, eu tive engordei 2,5 kg. Fiquei doida, né? Bruno, socorro, pelo amor de Deus, que eu não estou nem na metade do processo ainda. E fora da minha dieta, eu estava compartilhando com você, comendo chocolate, coisa que não me é comum, eu não gosto do sabor doce, mas a baixa dos hormônios, ela interfere demais no ciclo da insulina e me faz ter duas coisas, vontade de comer doce e hipoglicemia, assim, muito louco. Mas, enfim, sem mudar nada. Durante uma semana, só fazendo nano exercício, e aí, só que eu estava realmente fazendo, eu não estava treinando, não estava fazendo treino do Cláudio. Eu estava fazendo para poder fazer o seguinte, eu estava dividindo em nível inicial, intermediário e avançado, e fazendo em todas as situações da vida. Então, outro dia eu estava num almoço de família, num restaurante, o povo comendo eu em pé, fazendo caminhada estacionária, enquanto as pessoas comiam. Porque eu estava nesse negócio de fazer essa descoberta, que a gente vai gravar um vídeo mostrando que você pode fazer em qualquer hora do seu dia, mas eu tinha a crença, Fabiano, de que não ia... Assim, como health trainer, eu achava que ia ter resultado, que ia ser legal, e que também eu estava mantendo meu corpo em movimento. Como eu não estava conseguindo voltar para a dieta, eu tive a seguinte, eu falei, cara, eu vou me pesar hoje, porque eu vou ver que eu engordei, olha isso. E aí eu vou voltar para a dieta, né? Eu vou me forçar a voltar para a dieta. E aí eu me pesei, gente, eu perdi 1,1 kg. Aí eu descia da balança, subia de novo na balança. Falei, não, vou pesar em outra balança, não é possível. 1,1 kg só com nano exercício. E para mim foi difícil entender que foi isso. Aí eu até brinquei com o Bruno. Falei, pronto, Bruno, eu vou ficar comendo, vou ficar fazendo exercício, nano exercício. Brincadeira, tá, gente? Essa parte é só brincadeira. Só brincadeirinha. Mas é só para dizer quanta diferença faz. E agora tem uma outra coisa muito importante, Fabiano. Quando eu tiro foto, às vezes, eu estava em Porto de Galinhas recentemente, que eu fiz a live com os meninos, e em novembro eu vou de novo, tirar uma foto de biquíni, aí as pessoas falam, não parece que você emagreceu 30 quilos. Como você emagreceu 30 quilos e não está toda flácida, toda caída? Cara, exercício gentil. É sobre isso, o exercício gentil. Não preciso morrer lá, pegar 50 quilos para ter esse... Eu não estou definida, travadinha, nem nada, mas não parece que eu emagreci 30 quilos. Ninguém acredita. Quem não me conhecia antes, não acredita. Esse é o ponto que chega o profissional de educação física falando, ah, eu não acredito, não, tem que fazer peso, tem que fazer força, tem que ser esforço, tem que suar, senão não vai. Isso daí é balela, não funciona. Não, gente, é um papo aqui. Tá aí a prova viva, né? Prova viva disso. E a gente fala sobre, dentro da metodologia, que, obviamente, um dos grandes objetivos da metodologia Health Trainer é mudar o estilo de vida, mudar comportamento, né? Se você realmente, depois disso, você mudou comportamento, mudou estilo de vida, você se adequou, você voltou a um ritmo saudável de vida, a partir daí você está apto a desejar o que você quiser. É o que a gente fala. E se você quiser, a partir disso, então, agora eu quero ficar sarado, agora eu quero trincar o abdômen e tal, vai. É o seu desejo, vai. Só que antes você tem que resolver essa questão antes da base, né? Que é a base fisiológica, né? Então a gente coloca lá os 6 determinantes da saúde: sono, hidratação, gestão do estresse, modulação metabólica, movimento e nutrição. Né? Movimento e nutrição entram como os últimos 2. Então a gente tem que dar suporte para essa base. Depois que você resolveu tudo isso, que você está com tudo isso em dia, o que você vai fazer lá para frente é você que decide. Eu quero ficar forte agora. Vai, você está apto a ficar forte. Né? Muito bom, cara. Você falou uma coisa aí super importante, Fabiana, desculpa te cortar, mas eu lembrei aqui. Em janeiro, quando eu pedi socorro para o Cláudio, antes de pedir socorro para o Cláudio, eu fiz o padrão, eu marquei todos os médicos da face da Terra para entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui a um endócrino muito bom, que hoje é meu endócrino, fãzaço dos health trainers, porque ele fala que nunca viu um resultado como o meu.
na vida. E aí, na primeira consulta, com todos os exames, mostrando uma síndrome metabólica realmente bem intensa, com todo o cenário, o que ele queria fazer? Qual foi a sugestão? Metformina. E uma das coisas que a menopausa faz é subir um pouco o nosso colesterol, simvastatina. Eram as duas coisas que ele queria me dar. E aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, doutor Patrick, é o seguinte, qual a opção? Ele falou, quase rindo, juro para vocês, porque ele estava de máscara, não deu para ver o risinho. A opção é estilo de vida, tipo, você não vai conseguir, né? Falei, então tá, então a gente vai fazer o seguinte, você vai me dar um mês, aí eu falei dos meninos e tal, nananã, ele, tá, daqui um mês, se você não tiver resultado nenhum, a gente faz. Em um mês, foram 11 quilos na balança, que nem ele acreditava, e os meus exames mostraram na hora, né, a queda absurda, assim, não voltou para a normalidade, a gente levou um tempo ainda, claro, mas foi uma mudança que ele olhava e falava assim, não é a mesma pessoa, não é o exame da mesma pessoa, né? São exames de outra pessoa, brincando comigo. E eu não tomei, eu não me rendi à medicação e estilo de vida. Só que, Fabiana, como eu falei, eu sempre falo para as pessoas hoje, é preciso entender que a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, tá, e agora que você emagreceu, você vai fazer o quê? Você vai voltar a comer tudo que você comia antes? Eu vou fazer o quê? O que eu faço hoje. Deixa eu explicar para vocês. Vou fazer o que eu faço hoje. Vou beber água direito, vou dormir direito, vou comer direito, vou me exercitar direito. É isso. Porque como qualquer doença, é remissão, né? Como diabetes, como hipertensão, você entra num estágio de remissão, você não entra num estágio de cura. Você saiu daquele momento que a doença ela era prejudicial a você, então você entra num estágio de remissão. Talvez você esteja ali perto de um estágio de remissão, né? Então, em busca de uma melhora ainda, mas a doença crônica degenerativa ela é sem volta mais. Não tem volta, não tem cura. Então a gente busca sempre a remissão, né? Mas a indústria vende isso, Fabiano, para todo obeso. É a canetinha do não sei, qualquer coisa que se venda hoje, e aí tem uma coisa que o Cláudio fala, que essas medicações prometem até 10% de perda de peso, né? Eu tive 16% sem medicação. É uma coisa muito louca, assim, a matemática é muito doida, mas a indústria promete isso. Então, tipo, você vai fazer uma dieta de 30 dias, depois você tá tudo certo. E a minha vida inteira eu acreditei nisso, entendeu? Hoje eu entendo que é estilo de vida, e não é só para curar a obesidade, gente. Estilo de vida, para mim, eu falo assim, para mim, que tem uma doença, é remédio. Mas para o Fabiano, para o Cláudio, para o Bruno, que fazem isso a vida inteira, é prazer, é estilo de vida. Ponto. Mas para mim é remédio. E eu tenho que ter isso muito na minha cabeça. E eu acho é legal que. É legal você tocar nesse ponto, porque muita gente, é muito vendido, né, o resultado rápido, né? Mudança de estilo de vida já está batido, todo mundo já sabe que a mudança do estilo de vida vai dar resultado. Porém, as pessoas não estão preparadas para essa intervenção consistente, a longo prazo, processual, né? Então, ela, não, quero o resultado rápido, quero a canetinha, quero o remédio, né, que dá um resultado rápido de forma aguda, né, que dá um resultado agora, é rápido, porém não é consistente. Você não mantém isso, né? Então, as pessoas estão se nutrindo desse resultado rápido. Eu fico bom por 3 meses e tudo bem. Depois, lá para frente, eu vejo o que faço, né? E aí a coisa piora, regride, não é sustentável. Né? Muitas vezes até piora. Sempre piora, Fabiano. O cenário sempre piora. A gente brinca paracetamol da menopausa, a gente fala, não existe, gente. Não existe. Estilo de vida e soluções naturais é o que eu uso hoje, por opção, não faço a reposição hormonal,
Mas estilo de vida é o que muda a minha vida, é o que me fez viver por amor, em vez de morrer, né? Que é o que eu E falei no outra início, coisa, eu morrer não. outra coisa do estilo de vida também saudável, né, ou mudança de estilo de vida. Quando você chega num estilo de vida também, que você entra num certo equilíbrio e tal, não quer dizer que nunca mais você vai ter uma noite que não vai dormir, que não vai ter um dia que não vai tomar a quantidade ideal de água, que não vai comer um doce, que não, isso vai acontecer, mas o lance é que o padrão não é esse, né? Isso. Isso é uma exceção. Né? Isso vira uma exceção. E até isso a gente tem que ter essa tomada de consciência. Porque a gente, se você quiser fazer 100%, uma vida 100% perfeita, você tem que ir lá para cima do monte, viver Sozinho. isolado lá e fazer o que você quer fazer lá sozinho. Porque a gente está num ambiente em que é possível fazer isso. Né? O estilo, a vida cotidiana, a vida que a gente leva, não, é impossível fazer isso. Né? Então, só se você se isolar. Né? Então, vai ter dias que o dia não vai ser perfeito, do jeito que a gente quer. Né? Vai ter dia. Hoje eu já sei, vai ter reunião aqui em casa e a comida não vai ser das melhores. Né? Mas não é todo dia. Não é todo dia. Não vai acontecer isso todos os dias. Vai acontecer de vez em quando. Então, ó, é exceção. Então, o padrão é ser saudável. A exceção, que acontece de vez em quando, ela vai acontecer e isso não vai afetar, porque o padrão está estabelecido. Né? Isso é o mais importante. E o padrão mental também, né, Fabiana? Porque você sai do automático. Isso aí, o Bruno brinca muito que ele não é coach, eu fico zoando ele dizendo que ele é coach, porque ele me fez virar muitas chaves do padrão com relação à alimentação. E aí eu lembro que o Cláudio falava assim: olha, se rodeie de pessoas que tenham a mesma pegada, que pensem a mesma coisa. Eu falei, então, Cláudio, eu posso desistir de fazer esse processo, porque na minha casa, você abre a geladeira, tem não sei quantas marcas de cerveja, chocolate, tudo que você possa imaginar que não faz parte da minha alimentação hoje. Aí tem uma gavetinha, não é brincadeira, tem uma gavetinha que é da Alice. Aí só tem frutas, essas coisas na gavetinha da Alice, entendeu? É assim, e tá tudo certo. É mais desafiador você fazer assim? Claro que é. É muito mais confortável. Se fosse igual é na casa dele, que ele falou que você abre a geladeira, só tem coisas, né? Só tem proteínas boas, coisas boas. Ótimo, beleza. Mas a vida não é perfeita do jeito que a gente quer. E a gente vive em sociedade, cara. A gente sai de casa, a gente convive com as pessoas, né? E, assim, é um processo que eu vejo as pessoas ao meu redor, elas me cobravam muito no início. Tanto que eu tive que dizer o seguinte: olha só, quando eu dizia não, não obrigada, não quero comer, as pessoas ficavam chateadas comigo. Olha isso. Porque parecia que eu estava dizendo não para elas. Aí eu saquei uma parada, eu comecei a falar o seguinte: gente, eu não posso começar porque meu nutricionista, o bicho é bruto. Mas ele é bruto mesmo, né? Bruninho, te amo, mas tu é bruto. Ele é bruto, e aí ele briga comigo. Fabiano, as pessoas agora fazem assim, tipo, não nisso, não come não, senão o Bruno vai brigar com você. É assim. As pessoas pegaram a minha dor, né? Aí eu parei de ser eu a vilã que diz não, o que tá errado, tá? Porque a escolha é minha, eu posso, né, escolher. Eu não sou obrigada a comer o que as pessoas querem, mas tudo bem, isso é um outro papo. Mas, enfim, você precisa usar artifícios ou entender que o mundo não vai fazer o mesmo processo que você e tá tudo bem. E você não vai desistir de você. Aí é um processo muito solitário, eu falo isso. É muito Isso é gostoso. verdade. É verdade. Você tem que se adequar, né? Você tem que. Mas é uma adequação muito mental mesmo, da consciência. Né? Eu vou fazer isso de forma consciente. Ah, vou enfiar o pé na jaca? Vou, mas eu estou consciente. Não vou enfiar o pé na jaca? Estou consciente. Então, a consciência ela é muito forte, né, nesse processo todo, né, nessa mudança toda. Mas, nisso, bom, você passou por uma baita experiência de vida, uma mudança de vida, né? Você estava já dentro dos health trainers, e agora, com essa experiência de vida, acredito que mudou também a sua forma de interagir com as pessoas que você ajuda.
com as pessoas que Sim. você trata, cuida, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como está sendo agora essa relação com as pessoas que você acompanha e contar um pouquinho do que você está fazendo também, para ajudar outras pessoas. Fabiano, muda muito, né? E assim, aí eu quero te agradecer também, não só pelo curso, mas pelas redes sociais dos Health Trainers. Você posta conteúdos maravilhosos, né? Que nos ajudam a acompanhar as pessoas. Então, como a menopausa é uma fase muito difícil da mulher, a gente optou por fazer um projeto voltado para mulheres na menopausa, em função, né, de eu ser o nosso laboratório, porque eu sou o nosso laboratório. Então, eu sempre testo para ver como é. E isso mudou, assim, radicalmente. É claro que mudar a crença, a consciência das pessoas é um processo muito desafiador. Então, às vezes a gente tem que usar alguns subterfúgios. Aí a gente acompanha algumas mulheres, aí você apresenta um nano exercício, não, isso não vou fazer nem porque não vai dar certo. A pessoa não quer fazer, não é porque é desconfortável nem nada, é porque vai contra a crença dela. E aí a gente lançou alguns desafios com premiação, gente. E aí as pessoas começaram a fazer, e aí começa a ver o resultado na balança e fala, não é possível. E é muito interessante que mesmo com o resultado na balança, a pessoa fala assim, não é possível. Não, não foi só isso. Tem que ser outra coisa. Tudo bem, tem que ser outra coisa. Então vamos lá. É porque você está bebendo água direito também, é porque você tem que dormir direito também. E aos poucos, assim, a gente tem mais ferramenta como health trainer, porque eu não só eu sou health trainer, como as minhas sócias também são, né? Todas fizeram a formação e a gente se juntou para fazer esse atendimento muito legal. Somos 3 mulheres, claro, e temos uma psicóloga também para fazer esse atendimento. Então, fez muita diferença, Fabiano, faz muita diferença. Tudo que eu aprendo todo dia com um exercício novo que o Cláudio me passa, ou com o Bruno, ou com os conteúdos que você posta, a gente incorpora na nossa rotina de atendimento às mulheres. A gente tem tido, graças a Deus, muito sucesso, porque a menopausa ela é muito desafiadora, são muitas questões, né? Às vezes eu fico pensando se a gente escolheu um bom nicho mesmo, mas as mulheres estão precisando de ajuda, gente. Eu sei bem o que é o inferno da menopausa, porque eu já tive lá. E qualquer dia desse, Fabiano posta aí o meu antes e depois, né, Fabiano? Oh, com certeza, né? Eu Maravilha. vou fazer alguma coisa aqui com esse episódio, a gente vai mostrar. E compartilha com a galera também, onde que as pessoas podem achar o projeto, qual que é qual que é o Instagram, onde que vocês estão Então, compartilhando. o Instagram é o @aos olhos da menopausa. É o melhor lugar para achar tudo. Lá tem tudo, tem a nossa comunidade, porque isso que eu falei é uma jornada solitária. Lógico que é uma jornada solitária em relação às pessoas com as quais a gente convive no dia a dia. Mas é muito importante você ter outras pessoas que estão passando por isso. Então, eu acho que os health trainers, cada health trainer faz isso, né? Essa troca entre os seus próprios clientes e com o health trainer, porque quando você está vivendo a mesma dor, compartilhando sobre a mesma dor num grupo, né? Então, a gente tem grupo de mulheres na menopausa que a gente compartilha receitas, ou deu certo para mim, porque cada organismo é único, gente. Às vezes, o que dá certo para mim não necessariamente vai dar certo do mesmo jeito para outra pessoa, né? Claro que a gente tem bases, né? Tipo, nano exercício. Nano exercício é nano exercício, gente, é atividade, né? Mas vamos ver como é que você vai se sentir. E aí, tá se sentindo bem? Teve tontura? Não teve tontura? Sabe, é preciso estar monitorado, é preciso que a gente tenha dados. Outra coisa que eu aprendi, que o Cláudio logo me pediu para botar no braço, nunca mais saiu daqui. Primeira coisa que o Cláudio falou para mim, quero isso aí no seu braço o tempo inteiro, não é para sair daí, inclusive para monitorar os meus passos, né? Hoje eu faço 10 mil, 12 mil passos por dia, além do meu treino, olha aí, estou de parabéns. Então, é muito importante a gente ter comunidades, né, gente? Então, eu super recomendo que todo health trainer faça isso também, tem essa troca entre os seus clientes, porque a gente troca os ganhos, também troca o que não foi legal, os desafios. Pô, essa semana foi difícil para mim, pô, mas eu fiz aquilo, foi bom, e é muito bacana. Então, lá no @aos olhos da menopausa, no Instagram, tem tudo lá, tá? Show, show de bola. Obrigado, Nisso, por compartilhar essa história, essa mudança, essa nova vida. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o Health Trainer, para quem está aqui, que está assistindo a gente aqui, pudesse compartilhar uma história, uma mensagem com eles que estão conosco aqui.
Gente, a melhor mensagem que eu posso compartilhar é essa reflexão. Se você não tem filhos, você morreria por alguém? Aí você parar e pensar, mas você viveria por esse alguém? Esse alguém não sendo você, porque, né? Então, gente, se cuide, se ame, cuide da sua saúde, vamos viver. A gente tem tantos recursos hoje para viver com qualidade. Para viver, a gente tem muitos também, né? A indústria aí vai nos deixar em sobrevida muito tempo. Mas para viver com qualidade, vamos viver com qualidade, gente. Eu quero chegar, passar dos 100 anos, como diz meu digníssimo primo lindo, Fernando, maravilhoso, mas com saúde, né? Com funcionalidade no corpo, independência, e hoje a gente tem tudo para isso, gente. Os health trainers estão aí para isso. Então, por quem você viveria? É melhor do que por quem você morreria, não é isso? Muito boa a mensagem, muito boa. Nice, parabéns pelos seus resultados, parabéns pela sua dedicação, né? Parabéns pelo projeto que vocês estão tocando aí. Tenho certeza que, além de mudar a sua vida, você vai conseguir mudar muitas outras vidas também, né? Que eu acho que é um dos nossos intuitos, né? É compartilhar isso, levar isso para mais pessoas, levar essa consciência para mais pessoas, consciência da saúde, né? Que é tanto negligenciada, e a gente precisa desse apoio. Tem muita gente precisando também. Obrigado demais aí, viu? Obrigada, Fabiano. É isso. Tchau, Valeu. gente. Bom, antes de a gente ir embora aqui, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa mensagem aqui, compartilha. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreve e a gente se vê no próximo Healthcast. Valeu. Super abraço aí.